caminhando e cantando e seguindo a canção. É claro que nós temos que conversar aqui em nosso Café Profético sobre as eleições municipais ocorridas em 57 municípios em nosso país neste 29 de novembro de 2020, não é? Temos que conversar, temos que trocar ideias, temos que fazer análises. Não há uma análise conclusiva, mas nós temos que começar a levantar os pontos para entendermos o que ocorreu nessas eleições. Evidentemente que eleições deste porte, mesmo sendo municipais, não são coisas para a gente igualar a uma torcida de futebol, ou duas torcidas, no mínimo, em que uma torce para um time e outra torce para outro. Ainda mais se tratando em segundo turno, que há dois candidatos, há duas coalizões partidárias. Não se trata de torcida, a coisa é muito mais séria do que torcida. Até mesmo porque torcida é muito irracional, é muito passional, é muito isenta da consciência. Então não se trata de torcida, não temos que torcer. E também as eleições não foram só municipais. Estas eleições tiveram conotações estaduais e nacionais. Tanto é que a própria mídia tradicional, mesmo com todo o seu descaramento, disse: a vitória de fulano de tal, ou do fulano de tal, que foram só homens, os vitoriosos, segundo turno, né? Significou a derrota do governador, ou a vitória do governador. A vitória do fulano de tal foi a derrota do presidente Bolsonaro, ou a possibilidade de candidatura de Beltrano. Então são frases que não dizem que são eleições de conotação nacional. São frases de quem não tem muito o que dizer. Mas o fato é que as eleições municipais tiveram uma densidade extraordinária, não somente nacional, como do ponto de vista do significado dessas eleições. E são dois os significados. No primeiro significado eu coloco vários campos. Um deles, estas eleições municipais, principalmente as do segundo turno, foram a vitória do machismo. Os vitoriosos, como por exemplo o seu Sebastião Melo, em Porto Alegre, venceu de modo rebaixado, de modo grosseiro, de modo tosco e machista, com a sua chapa e todo o comando da sua campanha, falando mal da deputada Manuela Dávila e de maneira muito, muito rasteira, perversa e cruel. E assim foi em vários lugares, inclusive com primos, com o vencedor falando mal da sua prima, como mulher. Então, esta vitória, estas eleições tiveram o caráter machista, como tiveram o caráter de classe. Quem venceu essas eleições pela direita, ou venceu ventilando as brasas da classe dominante que está em fragoroso fracasso. Fracasso político, fracasso do poder, fracasso de projetos do país, fracasso empresarial, fracasso de geração de riquezas, fracasso em geração de empregos, fracasso total da classe dominante que jogou o dinheiro nos caixas, nas contas e nas campanhas de muitos vitoriosos. E estas eleições municipais, por serem de caráter nacional e de caráter de uma luta cega, numa crise profunda, deu vitória à ditadura empresarial, imperialista, militar. Os partidos vencedores
todos nasceram na ditadura. Todos. E todos nasceram carregando consigo os vícios e os interesses da ditadura militar. Não tem tempo aqui de enumerar os nomes deles, mas todos eles modificaram os nomes, transformaram as máscaras, mas as caras são as mesmas. Os projetos são os mesmos. Os interesses da elite dominante nacional e internacional são os mesmos interesses. E essas eleições foram a vitória do discurso safado, no mau sentido da palavra safado, do discurso malandro, do discurso corrupto dos que disseram combater a corrupção. Estas eleições foram a vitória de Sérgio Moro, foram a vitória do lavajatismo, que tentaram perseguir pessoas da dita esquerda, da social-democracia, perseguir pessoas, tanto femininas quanto masculinas, que defendiam os interesses da classe trabalhadora que mora nos municípios. Esta campanha foi a vitória, esta eleição foi a vitória da destruição da Amazônia. Sem dúvida, venceu o agronegócio, venceram os interesses daqueles que querem vender, roubar tudo da Amazônia e vender, mesmo à custa das vidas dos quilombolas, dos indígenas, dos trabalhadores e trabalhadoras das matas, das selvas, das águas, de tudo. Estas eleições também foram a vitória da destruição do emprego. Foram as eleições do desemprego. Porque se foi a vitória da direita, se foi a vitória do lavajatismo, excelente predador das empresas nacionais, foi a vitória do desemprego. Essas eleições municipais, apesar de terem uma faceta municipal, desenvolveram um projeto de defesa das reformas desumanas e neoliberais, empreendidas no final do governo Dilma, aceleradas pelo vampirão Michel Temer e cronificadas pelo descarado miliciano Jair Bolsonaro e pelo invocado pinochista, esse dos bancos, o seu Paulo Guedes. Estas eleições foram a vitória da degradação da soberania nacional. Porque se o mercado joga dinheiro, se o mercado manipula as eleições, se o mercado depois cobrará sua conta com os vencedores, comprará dos vencedores a sua conta, o mercado não acredita em soberania nacional. O mercado acredita na soberania do lucro, da concentração de renda, da concentração de riquezas. E a nação não interessa ao mercado. Portanto, foi a destruição da nação brasileira, da soberania nacional, da nossa autonomia como país. E, para não ficar numa lista sem fim, estas eleições, a exemplo do seu Bruno Covas, que já era prefeito, e de outros que já eram prefeitos, pela direita, foi a vitória da pandemia. O seu Bruno Covas, como tantos outros que se reelegeram pela direita, não trataram bem os trabalhadores e as trabalhadoras. E os partidos que os elegeu não trataram bem, não protegeram os trabalhadores e as trabalhadoras durante a pandemia. Incentivaram a contaminação e a morte. Essas eleições foram a vitória da Covid. O vírus venceu. Porém, como em toda a realidade, a vida é dialética. As eleições também foram dialéticas. E elas foram contraditórias. Porque ao mesmo tempo que tentaram destruir para o lado esquerdo do espectro eleitoral, do espectro político, fortaleceram personalidades e
os movimentos sociais que elas representam. Reforçaram a própria morte da Vitória. Reforçaram os coveiros que enterrarão os vitoriosos de agora. Os que riem agora chorarão mais tarde, porque acabaram por reforçar algumas lideranças muito importantes do país que ajudarão o povo brasileiro a dar a resposta aos malandros, aos que manipularam, aos que mentiram, aos que usaram essas eleições para agredir as mulheres e o povo brasileiro. E, finalmente, estas eleições mostraram que esta maneira de fazer campanha eleitoral, de fazer eleição no Brasil, está toda furada e precisa inverter esse processo. O que acontece aqui? Acontece que a burguesia e os seus partidos escolhem os candidatos, dão uma escovada neles, dão uma maquiada neles, dão uma aperfeiçoada no seu discurso, algumas manias, oferece algumas manias para eles, alguns gestos, treinam-os e os mandam a conquistar os votos. Eles não têm vínculo, elas não têm vínculo com o povo, não têm ligação com o povo, não participam dos movimentos sociais, não são políticos de participação das políticas, dos movimentos sociais, da luta pelo povo, mas querem os votos desse povo, buscam os votos desse povo, lançam suas redes no meio das lutas do povo, nas lutas dos outros, para pescar para eles os votos. Está errado. Estas eleições também ensinaram que tem que inverter esse processo. Quem deve comandar a política é o povo. Quem deve orientar a luta é a classe trabalhadora. Quem deve organizar os projetos a serem aprovados nas eleições deve ser o povo. Portanto, o povo deve escolher antes quem elegerá para os projetos, e não esses que vêm por aí agora fazendo propaganda como divulgação de sabonete, de mods, de qualquer coisa, qualquer produto comercial, vendendo os seus candidatos, as suas candidatas. Portanto, sempre há a perspectiva da vida, há a contradição da vida que se impõe, há um ensino da derrota que nos ensina, que nos conclama a aprendermos como fazer. E o que temos que fazer é fortalecer o povo, educar o povo politicamente, elevar a consciência do povo, elevar a sede e a fome por autonomia do povo, pelo sentido coletivo do povo, e não só naquela coisa mesquinha de fazer uma campanha eleitoral para um ricaço, defender a vitória do ricaço para ganhar alguma coisa com ele, coisa que sempre acaba por não acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.